reações de eliminação. Nessa aula vamos estar tratando de reações de eliminação. Então, vamos falar primeiro da eliminação em álcoois e ácidos carboxílicos, como que acontece, né? Então, as eliminações intermoleculares, né, ocorrem quando uma molécula do composto orgânico ela vai eliminar alguns de seus átomos. Geralmente, o grupo de átomos eliminado dá origem a uma molécula de água ou de um haleto, né? A uma molécula de água ou de um haleto de hidrogênio. Forma-se desse modo um composto orgânico insaturado, né? Conforme nós podemos observar aqui na reação geral, um composto orgânico insaturado com uma dupla ligação. No caso, o composto AB ele pode ser água ou pode ser um haleto de hidrogênio. Já nas eliminações intermoleculares, ocorrem quando duas moléculas do composto orgânico interagem unindo-se numa única molécula com a eliminação simultânea de determinado grupo de átomos, conforme nós podemos observar aqui, tá? Então, na reação de eliminação, nesse caso aqui, o que vai ocorrer aqui? Então, o composto A, nesse caso aqui, composto, essa parte da molécula vai se combinar com essa parte aqui da molécula, forma no caso aqui o composto AB2 mais o que? Mais esse composto aqui. Então lá, quando duas moléculas do composto interagem, no caso nós podemos observar aqui as duas moléculas do composto interagindo, unindo-se numa única molécula, vai formar uma única molécula com a eliminação simultânea de determinado grupo de átomos, né? Então ocorre a eliminação desses dois átomos aqui, o átomo AB dessa molécula mais o átomo B dessa molécula, forma o composto AB2. Aí o que acontece? Essa parte da molécula que sobra aqui vai se juntar a essa outra parte aqui, formando esse composto aqui em questão, tá? Então, a desidratação de álcoois, no caso da desidratação de álcoois, a eliminação de água pode ser intermolecular ou intermolecular, intramolecular ou intermolecular. Consequentemente, o produto orgânico formado irá depender das condições em que ocorre a reação, como mostra a tabela a seguir. Então, a desidratação intramolecular ou intermolecular, quando acontece uma e quando acontece a outra. Vamos lá. Então, na presença de seguinte catalisador, ácido sulfúrico ou alumina ou sílica, favorece, no caso, a desidratação intramolecular. No caso, a desidratação intermolecular ocorre na presença somente do ácido sulfúrico concentrado. Temperatura, né, que favorece esse tipo de desidratação. Aquecimento mais alto, pelo menos 170 graus, né? O produto formado nesse caso é um alceno e água, da desidratação intramolecular. E nós temos como exemplo aqui, por exemplo, a desidratação do etanol. A desidratação do etanol forma, no caso, o eteno mais água. No caso, a desidratação intermolecular ocorre na presença de ácido sulfúrico, aquecimento mais baixo até 170 graus. Produto formado é um éter e água, né? Exemplo aqui na desidratação intermolecular do etanol. O que ele vai gerar? Ele vai gerar, no caso, etoxietano mais água, né? A desidratação intramolecular de alguns álcoois. Algumas vezes existe apenas uma possibilidade de eliminação de hidrogênio junto ao grupo OH da molécula do álcool. Exemplo, desidratação intermolecular do metilpropan-2-ol, produzindo metilpropeno, né? Como nós podemos observar aqui, ó. Então, nesse caso, na presença do catalisador, que é ácido sulfúrico, temperatura de 170 graus, o que nós temos aqui? Nessa situação, o OH da molécula do metilpropan-2-eno vai se juntar com esse hidrogênio, forma, no caso, uma molécula de água. E o que vai ocorrer na realidade aqui? Aqui, nesse caso, forma-se uma dupla ligação, né? Um par de elétrons aqui, que fica aqui, vai se combinar com esse outro par de elétrons que sobra aqui, forma-se uma ligação covalente, né? Então, gera uma água mais o que? O metilpropeno, tá? Então, mas há casos em que existem duas possibilidades diferentes de hidrogênio,
que pode ser eliminado junto ao grupo H da molécula do álcool, formando produtos diferentes. É o caso, por exemplo, da molécula do 2-metil-pentan-3-ol, cuja fórmula estrutural encontra-se esquematizada abaixo, né? Então, nós temos aqui o átomo de carbono secundário e os átomos de carbono terciário, né? Em casos como esse, o resultado da reação será uma mistura de dois compostos resultantes de cada eliminação. A quantidade obtida de cada composto depende do tipo de átomo de carbono ao qual o átomo de hidrogênio que será eliminado estiver ligado. Então, a quantidade obtida de cada composto depende do tipo de átomo de carbono ao qual o átomo de hidrogênio que será eliminado estiver ligado. Forma-se em maior quantidade compostos provenientes de eliminação de hidrogênio de carbono terciário, né, que é esse caso aqui, tá? Por quê? Depois de carbono secundário e por último de carbono primário, né? Por que isso acontece? Então a explicação está nesse slide aqui. Isso pode ser explicado em termos de eletronegatividade, porque o carbono terciário, que estabelece ligações com outros 3 átomos de carbono, tem caráter sigma-1. Esse caráter de polaridade aqui. O carbono secundário, que estabelece ligações com outros 2 átomos de carbono, tem o que? Caráter sigma-2-. E o carbono terciário, que estabelece, no caso, ligações. Carbono primário, que estabelece ligações com apenas um átomo de carbono, tem caráter sigma-3-, né? Quanto menor o caráter negativo do carbono, mais fraca será a ligação com o hidrogênio e, portanto, mais facilmente ele será eliminado da molécula, tá? Então, quanto menor o caráter negativo do carbono, mais fácil será a ligação, mais fraca será a ligação com o hidrogênio e, portanto, mais facilmente será eliminado da molécula, né? Então, nesse caso aqui, o carbono que sai com mais facilidade é esse carbono aqui, ó. O carbono terciário primeiro, depois o carbono secundário, né? Que no caso está ligado aqui a 2 átomos de hidrogênio, né? E por último o carbono primário, que no caso está ligado a 3 átomos de hidrogênio, tá? Então tem o menor caráter de aqui tem o maior caráter de eletronegatividade, aqui depois o segundo maior caráter, e aqui no caso que tem o menor caráter seria no caso esse carbono aqui. Então tem menor caráter de eletronegatividade, no caso é o carbono terciário, depois o carbono secundário, depois o primário, tá? Na desidratação intramolecular do 2-metil-pentan-3-ol, né, iremos obter uma mistura de 2-metil-pen-2-eno em maior quantidade, né, e o 4-metil-pen-2-eno em menor quantidade, né? Então, no caso aqui, em maior quantidade, por quê? Porque o que vai desidratar primeiro aqui, no caso, é o carbono terciário, né? Carbono terciário, no caso aqui, o carbono secundário, e ele tem aqui um carbono primário. Então, um carbono terciário, e aqui, no caso, ele tem um carbono secundário, né? Então, o que vai ocorrer nesse caso aqui? Nessa situação aqui, o que vai acontecer? Forma, no caso aqui, forma nesse caso, ó. Então, o catalisador, no caso, é o ácido sulfúrico na presença de calor. Então, formam o 2-metil-pen-2-eno, né? Então, forma, nesse caso, esse hidrogênio sai fora da molécula, juntamente com a hidroxila, né? O que vai ocorrer? Forma-se, no caso, a molécula de água. O átomo, o elétron que fica aqui e o outro que fica aqui se compartilham entre eles e formam o quê? Uma ligação dupla aqui, ó. Então, formando, no caso, o 2-metil-pentan-2-eno. Então, a mesma coisa acontece aqui nesse caso. O que ocorre aqui? Então, no caso aqui, ocorre também a desidratação intermolecular envolvendo esse hidrogênio aqui. Então, esse hidrogênio, ele vai reagir, no caso, com a hidroxila, forma, no caso, molécula de água. O elétron que fica aqui com esse carbono e o outro que fica com esse carbono, eles se unem e formam uma ligação dupla aqui, formando, no caso, esse composto, que é o 4-metil-pente-2-eno, tá? Então, forma, nesse caso, esses dois compostos. Só que forma maior quantidade é esse camarada aqui, porque nesse caso, né, em maior quantidade esse aqui, tá? E depois
esse outro caso aqui, tá? A desidratação intermolecular de álcoois com aquecimento mais baixo que o usado para desidratação intramolecular com aquecimento mais baixo que o usado para desidratação intramolecular, cerca de 140 graus Celsius, e na presença de ácido forte, os álcoois sofrem desidratação intermolecular e produzem ésteres. Um exemplo é a desidratação intermolecular do etanol, que produz o éter dietílico ou o etoxietano, né, que também é conhecido por éter sulfúrico, justamente porque sua obtenção envolve a participação do ácido sulfúrico, né? Então, nesse caso aqui, ó, então você tem a união dessas duas moléculas. A chamada desidratação intermolecular envolve a combinação de duas moléculas, no caso, duas moléculas de etanol vão se juntar, vai formar, no caso aqui, uma molécula de água, tá? Essa hidroxila aqui, o H, vai se combinar com esse hidrogênio, forma, no caso, a água. Então, essa parte da molécula aqui que sobra aqui, ó, ela vai se juntar com essa outra parte da molécula aqui, formando, no caso, esse composto aqui, que é o etoxietano. A reação ocorre, no caso, na presença de ácido sulfúrico como catalisador, na temperatura de 140 graus Celsius. A desidratação intermolecular também pode ocorrer com uma mistura de dois ou mais álcoois. Nesse caso, forma-se uma mistura de éteres provenientes das combinações possíveis entre as diversas moléculas de álcoois presentes. Como exemplos, podemos citar a desidratação intermolecular de uma mistura de etanol e de metilpropan-2-eno, conforme nós podemos ver aqui na reação. Vai produzir o que? Vai produzir o éter etílico ou éter dibutílico ou éter etil T-butílico, né? Então, nesse caso, na presença, essa reação acontece aqui, na presença de catalisador a 140 graus, né? Então, forma esses compostos aqui, forma, no caso, o éter etílico, forma, no caso, o éter T-butílico e forma também o éter etil T-butílico mais água, né? Então, pode acontecer a formação desses três camaradinhos aí, ok? A desidratação de ácidos carboxílicos. No caso dos ácidos carboxílicos, sofrem desidratação intermolecular na presença de agentes desidratantes, como no caso o ácido sulfúrico e aquecimento produzindo anidridos de ácido carboxílico, conforme nós podemos ver aqui a reação, né? Então, nós temos aqui, no caso, a reação acontecendo, né? Então, no caso aqui, ó, o ácido etanóico, né? Então, você tem duas moléculas de ácido etanóico se combinando na presença de ácido sulfúrico a 140 graus, né? Então, eles vão formar o que? Eles vão formar o que a gente chama de anidrido etanóico, né? Então, essa hidroxila aqui vai combinar com esse hidrogênio, forma uma molécula de água, e essa parte da molécula aqui, ó, ela vai se combinar com quem, professor? Com essa outra parte da molécula aqui, tá? Que sobra, formando, no caso, o anidrido etanóico, né? Também nesse caso, a desidratação intermolecular pode ocorrer com uma mistura de dois ou mais ácidos carboxílicos e forma-se então uma mistura de anidridos provenientes das combinações possíveis entre as diversas moléculas de ácidos carboxílicos presentes. Então, um exemplo é a desidratação intermolecular de uma mistura de ácido metilpropanoico e o ácido etanóico. Então, a combinação desses dois ácidos aqui, na presença de ácido sulfúrico a 140 graus, fornece esses diferentes anidridos aqui. Primeiro, nós temos aqui, no caso, o anidrido etanóico, né? O anidrido etanóico metilpropanoico, né? E também o anidrido metilpropanoico mais o que? Mais água, né? Então, acontece a formação desses anidridos aí, ok? Outro composto importante da classe dos anidridos é o anidrido fitálico, utilizado na fabricação de resinas, plastificantes, corantes e indicadores, como a fenolftalina, que é o obtido pela desidratação intramolecular do ácido fitálico ou 1,2-benzenodioico, tá? Então, a desidratação disso aqui vai gerar o que, professor?
Então, essa molécula, essa hidroxila vai juntar com esse hidrogênio, forma-se, no caso, uma molécula de água, e o que? Essa parte da molécula aqui que sobra vai se combinar com essa outra parte aqui, com esse carbono se junta e forma esse camaradinho aqui, que é o ácido benzonodioico ou anidrido fitálico, mais uma molécula de água. Essa reação ocorre na presença do catalisador, que é o ácido sulfúrico, na temperatura de 140 graus. Então, nesse exercício, nós temos a seguinte situação. No processo de substituição do petróleo por fontes renováveis, é necessário que, além do fornecimento de combustíveis, essas fontes sejam capazes de fornecer quantidades industriais de outras matérias-primas essenciais. No esquema a seguir, estão representados alguns desses processos químicos, utilizando o etanol como fonte de matérias-primas básicas, né? Então, conforme nós podemos observar aqui na reação, tá? Então, os processos químicos representados por 1, 2, 3, 4 são respectivamente. Nesse caso, é uma reação, é uma desidratação intramolecular, onde nós temos, no caso aqui, ó, o composto em questão, que é o etanol, né? Então, ele vai sofrer desidratação, vai formar esse alceno mais água, né? Depois, na segunda reação, é uma redução, ou seja, o número de oxidação do carbono ligado ao H no etanol era de -1 e passa a -3. Então, no caso 2 é uma reação de redução. O 3 é uma reação de oxidação, onde nós temos, no caso aqui, né, o etanol reagindo com oxigênio forma, no caso, né, esse composto aqui, né, forma, no caso, um ácido orgânico mais água. E na reação 5 é uma desidratação intermolecular, onde nós temos, no caso aqui, ó, duas moléculas de etanol se combinando, forma esse composto aqui, forma esse composto aqui, né, mais água, né? Então, a alternativa C seria a alternativa correta, ou seja, primeira reação é desidratação, segunda é redução, terceira oxidação e a última a desidratação, tá? Então, a alternativa C é a alternativa correta para essa situação aí.